pessoal, bem-vindos ao Aruanda, Reino da Paz. Vamos dar prosseguimento à leitura do nosso livro informativo de estudo sobre os arquétipos da Umbanda, as hierarquias espirituais dos orixás. Eu acho que deu certo, beleza. Peguei meu microfone novamente, porque assim eu não preciso falar tão alto, que eu já estou percebendo que está forçando muito minha voz. E para fazer leitura, né, tem que ficar mais pertinho aqui o som tem que ficar melhor. Bom, vamos ver. Então aqui, o que é religião? Ixi, deixa eu trocar meu óculos. Eu tenho dois óculos, gente, para perto, para média distância, a coisa tá ficando meio assim, né? Bom, o que é religião? Esta é a pergunta que muitos fazem, já que há muitas e todas se apresentam como as melhores para as pessoas. Os sacerdotes de uma apresentam-na como a melhor e a única, que salvará o espírito das pessoas no pós-morte. Assim como é a única que deve ser seguida, porque tanto amparará aqui como lhe trará tudo de bom para esta curta passagem terrena. Hoje eu não estou com a minha voz muito legal, não sei, acordei com a minha garganta irritada, não sei porquê. Eu acho que é alergia de alguma coisa. Umas chegam a estimular o acúmulo de riquezas como sinônimo de evolução e bem-estar para com Deus. Esse paradoxo, fé e sucesso, vem desafiando a razão e o bom senso, pois todas são unânimes em afirmar que a única coisa que levaremos para o mundo dos espíritos será nossas virtudes e nossos vícios, né? Contradição, né? Algumas chegam a estimular seus fiéis no sentido de que doem suas fortunas para elas antes de desencarnarem, para garantirem um lugar melhor no céu. Eita! Há entre as religiões uma verdadeira luta pelos poderes político e econômico para, assim, poderosas, anularem suas concorrentes. Ai, meu Deus, que coisa feia! Tolo é quem acredita que nesse campo só há ingênuos, santos ou inocentes. Ai, desculpa, gente, minha garganta hoje tá ruim, mas eu quero ler para vocês. O desejo de converter mais e mais fiéis tem levado os falsos apologistas das virtudes, da bondade e da misericórdia a agirem com mais falsidade ideológica que os mais falsos aproveitadores. É fogo, né? Porque como eles estão disfarçados os lobos disfarçados de ovelhas, né? Então as pessoas caem, né? Se fossem realmente muito mais fácil identificar uma pessoa que está com uma intenção querendo dar o golpe do que alguém que está aí se passando de santinho, né? Religião é uma forma de poder e todas o têm exercido segundo sua capacidade de manipulação dos sentimentos e das necessidades das pessoas. Por isso, as constantes trocas de uma por outra têm tornado o exercício da religiosidade uma busca constante e que não satisfaz a muitos, pois, após muitos anos seguindo pessoas de fé, mas assoberbadas por inúmeras dificuldades trocam-na por outra e dizem a todos isto: ah, agora sim, estou em uma verdadeira religião, agora minha vida vai mudar e eu vou vencer. As mensagens para atrair novos seguidores são bem pensadas e não são poucos os que dizem que quem se converter para a sua religião e frequentar a sua igreja tanto será salvo como prosperará rapidamente. Não é assim, gente? Não é isso que a gente ouve? Tudo está invertido e os verdadeiros valores foram substituídos por mensagens mercadológicas, criadas para causar impacto nas pessoas com sérias dificuldades psicológicas, financeiras ou de relacionamentos. Geralmente, né, eu acredito que a maioria das pessoas, quando começa a ficar com aquela vontade de buscar a fé, a religião,
entrar para alguma religião porque a pessoa está sentindo uma necessidade com relação às coisas básicas de sua vida, né? Tá com algum problema, querendo resolver, ter forças para resolver um problema amoroso, um problema de relacionamento familiar, um problema emocional. Está passando por sérios desafios na parte financeira e precisa de uma força a mais aí para lutar, né? Ter coragem para vencer. Então, assim, isto é uma coisa natural e a pessoa está certíssima de buscar um auxílio espiritual, porque a espiritualidade dá aquela força a mais que a pessoa precisa, né? Então a pessoa está certa. O problema é quando ela cai nestas armadilhas. Bom, continuando. Há salvação para todos e solução para tudo, desde que se converta, não é mesmo? Bom, é isso que fala, né? Tem que se converter, né? Não simplesmente passam a mensagem do Cristo, a mensagem espiritual básica que serve para todo mundo, independente da religião. Querem que a pessoa se converta à religião. Será que isso é de fato religião? No seu sentido, né, gente? Que religião significa religar-se a Deus, né? Então, será que isso é de fato religião? Ou é só uma forma de ascendência sobre muitas pessoas fragilizadas porque não souberam lidar com suas dificuldades? Amigo leitor e umbandista, religião é algo sublime e tem por função sublimar nossa alma sofrida e cansada dos entreveros desfavoráveis do nosso dia a dia. Religião é uma forma de comungarmos com Deus e extrairmos dele energias que nos pacificam, que nos fortalecem e fazem brotar em nosso íntimo a paz, a fé, o amor, a confiança, a resignação, a misericórdia e a esperança. Religião é o meio de nos religarmos a Deus e nele obtermos as forças que nos faltam, porque nos exaurimos nos choques da lei das ações e reações. Religião é algo que deve exaltar em nosso íntimo o humanismo, a paciência e a compaixão. Isto é verdadeira religião. Religião que leva a pessoa ao fanatismo, a entrar em guerras, não é, gente? Que a gente vê por esse mundo, não é religião. Deus é amor, Deus é união. Uma religião tem que exaltar isto, o humanismo, a paciência e a compaixão. Religião não é um mercado de trocas, e sim é onde nos ofertamos a Deus para que Ele nos acolha e vibre sua paz e sua alegria divinas em nosso íntimo. Religião é o meio de exaltarmos o Deus que vive em nosso íntimo e que religiosamente nos torna sensatos, respeitosos, fraternos e amorosos. Religião não é um lugar para fanáticos, revoltados, rebeldes, intolerantes e para racistas, pois o verdadeiro religioso vê todos como seus irmãos em Deus e vê tudo como criação divina. Religião é onde aprendemos a cultivar as virtudes e a combater os vícios. Religião é estar em paz com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmo. É extrair dela a força necessária para conviver com as dificuldades até superá-las. Religião é o refreador do instintivismo e da revolta íntima do ser diante do que não tem como dominar e subjugar a sua vontade. Gente, porque nem tudo na vida a gente pode fazer com que aconteça do jeito que nós queremos, né? Porque existe uma sabedoria universal. Essa inteligência universal sabe bem o que é melhor para nós. Nós podemos sim ter a intuição do que é melhor para nós e irmos atrás aí. Essa inteligência universal vai nos ajudar a conquistar isto que a nossa alma, a pureza da nossa essência, já entendeu que é melhor para nós. Mas há coisas, há desejos nossos que vêm muito do ego. Então, muitas vezes nós lutamos tanto para conseguir algo que é mais pelo nosso ego. Ou então algo que a inteligência universal, na sua sabedoria ampla, que abrange tudo, sabe, passado, presente e futuro, a inteligência universal já viu, já sabe que não vai ser bom para nós. Então,
muitas vezes também, nós até que temos uma boa intenção, queremos algo, mas esse algo não é naquele momento para nós, ou não é para nós, né? Existe também o destino, né? Existe o destino, uma pessoa que nasce já com uma doença, nasce sem uma perna, sem os braços, né? Isso aí, ela não vai, através da vontade dela, fazer nascer um braço, uma perna. Mas aí, por isso, nós temos que ter fé e nos apegarmos com a divindade, nos apegarmos com esta força que está também dentro de nós. Para esta força, que esta força, esse poder, essa inteligência, vai nos ajudar a descobrir os meios de superar essa dificuldade, encontrarmos uma forma de compensar essa dificuldade, por exemplo, nesse caso, essa falta desse braço, dessa perna, com sabedoria, com confiança, amor por nós mesmos, nós podemos superar. A pessoa pode superar, né? Encontrar meios de superar essa dificuldade. Nós vemos exemplos aí na internet, pessoas que nasceram sem os braços e sem as pernas, só com o tronco e a cabeça. E a pessoa dá palestra sobre autoestima. Vocês veem a capacidade que a alma humana tem de superação quando ela está ligada com a essência dela, com a divindade dela, com a fé em Deus, nessa inteligência universal. Então, é isto que a religião verdadeira procura fazer pelo ser humano. O ser humano ter confiança na sua natureza divina, o ser humano encontrar saídas, aquela luz no fundo, no final do túnel, quando parece tudo está acabado, não tem saída, não tem razão. A religião é para isso. A religião não é para estimular nada de negativo, separatividade entre as pessoas, racismo, raiva, né? Fanatismo, brigas, divisões. A religião é para unir o ser humano no que ele tem de melhor, unir na bondade, na compreensão, no amor, no auxílio mútuo de um ao outro, sem olhar raça, credos, sem as religiões, sem olhar nada disso, mas procurar lembrar, fazer o ser humano lembrar que para Deus, para a inteligência cósmica, todos são irmãos, todos somos irmãos, independente de qualquer diferença. Esta é a verdadeira religião. Religião é a aceitação das coisas como elas são, nesse sentido, né? Não a gente ficar acomodado, lá se sentindo lá para baixo, né? É a submissão às regras sustentadoras da convivência fraterna com os contrários. Religião é o exercício da fé pela fé, do amor pelo amor e da esperança pela esperança, sem que algo tenha que ser dado ou exigido em troca. Então, não é aquele que dá mais a sua contribuição lá para a igreja que vai ter mais bênçãos. As bênçãos estão fluindo, as bênçãos divinas estão fluindo o tempo todo para todos, sem exceção. Cada um é que tem que se abrir o seu coração através do amor, através da gratidão. Abrir seu coração através da confiança nessa força maravilhosa que sustenta a vida no universo. Se abrir para receber as bênçãos. Isso não pode ser comprado com nada, com dinheiro, com nada. Podemos sim, numa boa intenção, ajudar a nossa igreja, né? Quem frequenta a igreja, ajudar lá, né? A igreja está sempre bonita, bem arrumada, lá com as suas flores, né? Com a pintura em dia, né? Um lugar agradável, mas nesse sentido, cooperar para que o lugar seja agradável para nossos irmãos que frequentam, né? Ajudar a pagar a conta de luz, a conta de água, comprar papel higiênico, garrafão de água. Isso nós podemos fazer, mas isso tem que ser feito de coração, de bom grado, não é algo a ser exigido. Eu acredito que os diretores das religiões, pastores, mães de santos, né? Diretores das casas espíritas, eles simplesmente, o papel deles é fazer uma conscientização. Fazer a conscientização. De vez em quando faz aquela palestra, procurando falar para os frequentadores da importância de cada um ali, fazer a sua parte, ajudar para que o ambiente fique agradável para todos, né?
Aqui, se cada um puder ajudar, que ajude, fazer essa conscientização, essa exortação com muito amor, com muita sabedoria. Não ali em começar a fazer um tipo de uma... querendo, assim, forçar a mente da pessoa, fazer uma negociação, né? Olha, Deus vai te dar mais se você ofertar mais, né? Não fazer isso, gente. Isso aí gera um karma negativo e a pessoa vai ter que responder depois diante das leis divinas, ou nessa vida ou na vida, ou quando ela desencarnar ou na vida que vier depois. As coisas não ficam assim, não. Deus, essa inteligência universal, criou o nosso cérebro, criou nossa memória, e vocês acham que Deus vai esquecer disso? Eu acho que não, né? As leis têm que ser cumpridas, até Deus cumpre as leis que Ele coloca. Né? Deus não fala, acho que hoje o sol vai nascer mais tarde um pouquinho. Não, acho que na Terra gira tantos quilômetros por hora, acho que eu vou fazer girar um pouquinho menos, né? Quero ver o que vai acontecer. Gente, Deus não faz isso. Existem leis governando o universo. Nós temos que nos acostumar a aceitar isto, esta verdade. Observando a natureza, nós podemos observar que existem leis. E essas leis foram forjadas do jeito que são, desde que o universo começou a existir, para que a vida na matéria possa existir. Não só na matéria, nos planos também espirituais. Para que possa existir vida, tem que ter organização. Aí eu lembro do que está escrito na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Para que haja progresso, evolução, é preciso que haja ordem. A ordem quer dizer o quê? As leis. Por isso que dentro da Umbanda, uma das forças poderosíssimas que protege a Umbanda é o Orixá. O Orixá é uma força de Deus, uma emanação divina. É o Orixá Ogum. Ogum, representado por um guerreiro, um soldado, representa as leis divinas, é representado também pelo São Miguel Arcanjo, né, que diz que é o chefe das hostes, dos guerreiros, soldados de Deus. Isto tudo para nos lembrar, todo esse arquétipo, é para nos fazer lembrar que sem ordem não há evolução, não há progresso. Né, queridos? Então, é preciso sim que a pessoa não se meta a fazer coisas ao seu bel prazer, indo atrás da sua vaidade, do seu ego, da sua ambição, induzindo as pessoas ao erro. Nesse caso aqui, fazendo com que as pessoas doem para as suas igrejas, para os seus templos, para as suas tendas, né? Porque isso acontece em todas as religiões, até dentro da Umbanda também, acontece nas religiões evangélicas, no catolicismo, acontece em todas na Umbanda, acontece, sabe, das pessoas acharem, né, serem induzidas a achar que se elas doarem mais de, sabe, coisas materiais, dinheiro, né, coisas materiais, elas vão ter um olharzinho mais especial de Deus para com elas. Isso não é verdade, isso aí não é de Deus, tá? Isso não é de Deus, isso daí é da vaidade, da ganância humana. Eu acho que nesse ponto, por exemplo, a Igreja Católica, com todos os seus erros cometidos no passado, né, suas perseguições, né, hoje em dia a Igreja Católica, ela pelo menos tem toda uma polêmica aí, porque o Vaticano, né, tem lá muitas riquezas lá dentro do Vaticano, né, guardado lá, preciosidades em arte, e muita coisa lá, né. Mas assim, pelo menos as igrejas, as comunidades, existe uma organização bem legal, viu, gente? Eu não sigo o catolicismo, mas eu não tenho preconceito de religião nenhuma, então eu olho para todas com um olhar assim, parcimonioso, sabe? Com respeito. Eu procuro ver ali o que está acontecendo. E eu vejo que na religião católica, por exemplo, não acontece isso, do padre ficar exigindo lá quantias, ficar com um discurso, né, de forma disfarçada, né, porque ninguém chega por exemplo, numa igreja aí e obriga a pessoa ali, me dá isso aqui. Não, mas fazem, né, todo um trabalho psicológico tentando amedrontar a pessoa para que ela
acredite que se ela doar mais, ela vai receber mais bênçãos. Ou então que se ela não fizer aquela doação, doar um pouquinho mais, ficar ali dando só aquelas migalhinhas, que ela vai ser castigada, né? E na igreja católica, o máximo que eles fazem é passar aquela sacolinha, doa quem quiser para comprar flor lá pro santo, para enfeitar o altar, para ajudar a comprar as velas, alguma coisa assim. Porque o padre, ele tem o salário dele, ele é um funcionário do Vaticano, ele tem o salário certo dele, né? Ele não precisa do dinheiro dos fiéis, ele tem o salário dele, né? Ele é a profissão dele. Então ele não tem essa necessidade. E aquilo que os fiéis, né, que frequentam lá sempre, quiserem doar, fica por conta da pessoa. Ninguém está obrigando ninguém ali. Isso daí, gente, tem que ser dito, viu? Tem que ser dito porque acho bem legal isso daí. Bom, terminando esse capítulo aqui, e eu fiquei falando muito, então não vai dar para ler o outro, mas a gente lê depois. Vou ver se mais tarde eu faço o outro capítulo, tá? Então, terminando aqui, então estamos no finalzinho. Então, religião é um meio natural que temos à nossa disposição para podermos vivenciar o que temos de melhor e que é nosso amor ao nosso divino Criador. Sim, religião é isso, e que é nosso amor ao nosso divino Criador. O que temos de melhor é isso, o nosso amor ao nosso divino Criador. Sim. Religião é tudo isso, é muito mais, pois o ser verdadeiramente religioso é um virtuoso e um humanista. Olha só, nós vamos reconhecer quem é realmente religioso pela bondade, pelas virtudes da pessoa, pelo modo como a pessoa trata o outro ser humano, se trata com dignidade, com bondade, com respeito. Aí nós vamos reconhecer quem é o verdadeiro religioso. Que trata no dia, não é só da boca para fora não, porque falar é fácil, quero ver ali no dia a dia, nos seus atos, né? Não adianta ficar lá na frente pregando, falando tantas coisas maravilhosas que tem na Bíblia, que tem mesmo, no Evangelho de Jesus, a coisa mais maravilhosa que tem. Eu acho que só o Evangelho ele já salvaria a humanidade. As palavras o Sermão da Montanha, por exemplo. Gente, Sermão da Montanha, se não tivesse mais nada, o livro sagrado se perdesse e se salvasse somente o Sermão da Montanha de Jesus, já é o suficiente para encaminhar para o bem a mente e o coração de todo mundo. Então não adianta a pessoa ficar falando lá, repetindo o que está lá no Sermão da Montanha, por exemplo, mas se a vida dela não é, no dia a dia dela ela não pratica. Os sinônimos da religião são virtude e humanismo. Uma pessoa virtuosa é um humanista e é um religioso. Um humanista é um religioso e um virtuoso. Agora, religiosidade, virtude e humanismo não são o que apregou os mercadores da fé de plantão, né, que Jesus já deu lá, ficou bravo, né? Tem a passagem na Bíblia que no Novo Testamento, né, no Evangelho de Jesus, que ele ficou muito nervoso lá, que ele virou as barracas lá dos pessoal que estava na porta do templo vendendo um monte de bugiganga lá, né? Bugiganga, bombinha para fazer sacrifício, quer dizer, Jesus já estava ensinando, levando a humanidade para entrar numa nova era, onde não é o sacrifício de outro que vai salvar a nossa alma, mas o sacrifício do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso ego. E aí Jesus lá ensinando, já estava ensinando sobre isto, que fazer o sacrifício do nosso egoísmo. E na porta do templo, estava lá gente vendendo pombinha para fazer o sacrifício, vendendo lá não sei o que, acho que os cabritos, também os carneiros. Então, Jesus, ele não... Fora isso, várias coisinhas, né, que tinha lá. Então, Jesus ficou nervoso, virou mesmo. E eu acho que fez muito certo. A gente fala, Jesus não podia ter virado. Imagina, Jesus é amor e é bondade. É aí que o povo se engana. A pessoa acha que ser bonzinho, ser amor, é ficar quieta, aguentando tudo. Até Jesus, gente, ficou nervoso com aquilo, virou tudo lá. Mas aquilo, não pensa que ele ficou mesmo com raiva, que ele tinha ódio no coração. Não ficou com a raiva, ódio no coração. Aquilo ali foi para dar um exemplo. Jesus é um mestre, gente.
Tudo que olha, mestre é igualzinho aquele ditado lá, acho que é o Chaves que fala, todos os meus movimentos são friamente calculados. Um mestre, no filme do Gandalf, lá do Senhor dos Anéis, quando o Gandalf chega para visitar o Frodo, né, lá no condado dos hobbits, ele chega lá e ele chega atrasado. Porque o hobbit lá, o Frodo estava esperando ele chegou um pouco depois, chegou um pouco mais tarde. Aí ele falou, aí o Frodo fala para ele, chegou, né, chegou atrasado. Ele fala, um mago nunca chega atrasado, chega sempre na hora certa. Certo? Então é isso. Então pensa que Jesus fez aquilo aí porque ele ficou nervoso, subiu sangue? Não. Tá? Ele fez aquilo porque ele queria mostrar ali o que estava errado. E tem gente que só entende assim. Se você fizer uma demonstração, tem que escrever, tem que desenhar e tem que falar. Aí foi isso que Jesus fez. Virou todas aquelas porcarias daquelas barracas lá, que já fazia tempo que já não era nem para estar lá na porta do templo. E Jesus já estava ensinando algo muito mais elevado que aqueles ensinamentos antigos que já estavam ultrapassados, serviram por um tempo. Esse negócio lá de fazer o sacrifício dos animais, né? Todos aqueles rituais todos que tinham, né? Não tinha muitos rituais. Jesus veio para simplificar a coisa, foi igual o Buda. O Buda fez a mesma coisa. Ele veio para simplificar. No tempo dele, ele veio também com essa missão. Todos os mestres vêm com essa missão de simplificar a coisa, mostrar que o caminho para Deus é muito mais simples. O Akhenaton fez isso no Egito, né? Tentou, tinha muitos deuses, e aí tinha toda uma classe de sacerdotes que vivia lá, que engordava, né? Todo nas custas do povo, que fazia aquele monte de ritual, cobrava para isso, cobrava para aquilo, magia para isso, magia para aquilo. E aí o Akhenaton veio para simplificar a coisa e para não chocar muito o povo, né? Que tinha que ter algo para adorar. O povo está acostumado a adorar tantos deuses, então vamos fazer o seguinte: vamos adorar o Sol. O Sol, para o nosso planeta, é perfeito para representar o poder de Deus. Então vamos adorar Atom, o Sol. O Sol é a representação de Deus maior. E o Sol é um ser crístico. Os esotéricos, os ensinamentos profundos de ocultismo, sabem que todo planeta, toda estrela, todo astro, todo orbe, ele só existe porque tem uma entidade espiritual que mantém este orbe ali funcionando coeso. É a alma desse orbe. Existe uma alma. Na Índia, a alma que sustenta o Sol é chamada de Surya. Surya é a divindade do Sol. É uma alma, é uma potência, é uma mente potente. A gente consegue enxergar, é uma divindade. Nossa Terra tem Gaia. O planeta é sustentado pela Mãe Gaia. É uma entidade, é uma inteligência que nós chamamos de mãe, porque é como se fosse uma mãe. O planeta é como se fosse o ventre, onde todos nós podemos existir, nos alimentar, nos desenvolver, crescer. Então Gaia é a grande mãe. Gaia é essa entidade, esse ser que sustenta a manifestação do planeta Terra. Então o faraó Akhenaton já tinha esse conhecimento. Então ele disse, se querem adorar uma divindade, então que adorem a maior divindade que representa Deus aqui para nós, que é o Sol, né? Como se o Sol fosse um avatar divino, um avatar de Deus. Sem o Sol não tem vida no planeta Terra. Então ele colocou lá, vamos adorar Atom, então, o Sol. Em vez de adorar um monte de seres com cabeça, sem cabeça, com não sei o que, vamos adorar a esfera solar. E aí, né, deu do que deu, né? Envenenaram ele, que ele morreu seco. Porque as pessoas não estavam atuando. É difícil nessas coisas, assim, tirar esses hábitos, essas crendices, superstições, não se tira assim de uma hora para outra, né? Então, minha gente, é isso aqui. Então, a religiosidade, virtude e humanismo não são o que apregou os mercadores da fé de plantão, que exigem obediência, submissão e servidão aos seus interesses pessoais ou desejos de poder. Então, reflita, amigo leitor, está dizendo aqui.
Então, mais tarde eu faço a leitura do segundo capítulo, a religião da Umbanda. Bom, eu vou fazer dessa leitura assim comentada, e aí depois vocês me digam se vocês gostam assim que eu comente, ou se vocês preferem que eu leia somente, tá? E façam os seus comentários também, tá bom? E deixem, por favor, aí o joinha, um comentário, qualquer coisinha, para o nosso canal aí cada vez ter mais visualização, tá bom, meu pessoal? Façam isso. É uma forma de vocês demonstrarem gratidão. E todo aquele que sente gratidão no coração, quando recebe algo bom, né, ele está abrindo a sua vida para receber mais bênçãos, tá bom? Então fiquem aí na paz dos seus corações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.